Existem situações que exigem muito de nós. E essas exigências que essas situações nos colocam são para que a gente possa aprender a refletir em algumas coisas para que possamos dar passos firmes no Senhor. Porque Deus faz questão de que tudo aquilo que a gente venha a fazer em nossas vidas, que a gente possa realizar em nossas vidas, proceda da vontade dEle, do modo dEle funcionar. Então Deus vai querer nos colocar em situações que nos confrontam muitas vezes, para que a gente sinta esse confronto, para que nós possamos nos posicionarmos num lugar de humildade, de sabedoria, de amor, de comunhão, de muitas formas, para que não andemos segundo o nosso querer. Sabe por quê, queridos? A carne, a alma, está sempre clamando por fazer as coisas do nosso jeito, da forma que nos agrada, da forma que nos convém. Então, muitas vezes, nós nos vemos em situações, em posições, as quais a nossa alma está gritando para a gente funcionar do jeito que a gente gosta. E tem muita coisa que a gente não gosta, muitas situações que não nos agradam, muitas formas que as pessoas se comunicam conosco que desagradam o nosso coração. Mas você viu como é que fulano falou comigo? Você viu o jeito que falou? E a gente fica assim com aquele sentimento. Por que a gente é desse jeito? Porque nós temos o hábito de guardar muita coisa, de carregar bagagem como se as pessoas tivessem alça, fossem mochilas para a gente carregar para cima e para baixo. E as pessoas não vêm com alça. Elas não foram feitas para a gente carregar as pessoas para cima e para baixo. As pessoas foram feitas por Deus para que nós possamos andar em comunhão, em acordo, em concordância, funcionando aqui na terra como Deus gostaria que nós funcionássemos na eternidade. O problema é que nós temos dificuldade de funcionar desse jeito, porque os entraves que nos afastam, muitas vezes, nos impedem de funcionar como Deus gosta. Por exemplo, você tem um atrito com a pessoa porque ela funciona de um jeito diferente de você, e ela olha para você e pensa a mesma coisa, nós somos diferentes, e eu não concordo com o jeito dessa pessoa. Isso é muito comum nos nossos dias, funcionar diferente. Porque somos pessoas diferentes, somos indivíduos, isso é normal. Mas na hora de relacionar, isso fica em evidência, isso grita, isso chama a atenção em nossos corações mais do que aquilo que deveria ser o nosso natural, funcionar em comunhão. O natural é que a gente seja próspero, saudável, irmãos uns dos outros em amor, isso é o natural. O que sai do natural de Deus, quando eu falo natural de Deus, estou entrando na esfera do, não diminuindo a esfera do sobrenatural. Eu estou falando aquilo que é o modelo de Deus funcionar, que é natural para Deus. Que a gente funcione dentro dos valores e princípios da palavra de Deus, da forma que Ele quer. E é o jeito certo. Só que a gente tem aquela tendência do inimigo a querer sabotar as nossas próprias vidas. E nesse ato de sabotagem, nós fechamos os olhos para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e vamos fazer do nosso jeito. Porque eu aprendi assim, porque eu já tive um trauma assim, e eu acho que isso não dá certo desse jeito. E a gente começa a colocar um monte de porém em situações que Deus tem a vitória certa para nós. Em muitas situações que Deus já deu a vitória, Deus já deu o crescimento, Deus já deu a edificação, nós nos posicionamos como quem sabemos mais do que Deus. Mas nós não sabemos mais do que Deus. Quem sabe o melhor que tem para nossas vidas é Deus. O melhor para as nossas vidas, quem sabe, é Deus. A gente não pode viver como se nós soubéssemos mais do que Deus, porque não é fácil se alinhar com a vontade de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus nos coloca em xeque, nos coloca em confronto, nos coloca em situações que a gente olha assim, não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu funciono, mas a pessoa funciona assim. E aí a gente vai ter que entrar naquele versículo, e suportai-vos uns aos outros, amai o teu próximo como a ti mesmo, e vai ter que ir para a palavra e falar, Deus me possibilita compreender essa palavra no profundo, porque ela precisa me limpar, me purificar, trabalhar em mim de dentro para fora, para que possa sair toda a podridão do eu sou, eu acho que sou, eu penso que sou. Vamos abrir as Bíblias? Vai ficar mais claro esse texto? Abre as suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1.
Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios do Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então só chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consonante à palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Texto um pouco grande. Esse texto fala do momento em que o rei da Síria envia Naamã para ser curado em Israel, e envia uma carta ao rei. E o rei se apavora com aquela situação, mas o profeta diz assim: por acaso não há profeta em Israel? Manda que ele venha para que seja curado. O problema é que quando Naamã chega diante da casa do profeta, sabe o que acontece? Ele está com a esperança que vai ter um tapete vermelho, um monte de soldados batendo continência para ele, e que ele seria recebido com pompa e honra naquele lugar. Mas quando ele chega, nem sequer o profeta se dispôs a sair a seu encontro. Mandou um menino de recado: vai lá, menino, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Aquilo mexeu com o brio daquele homem. Por quê, queridos? Porque ele era um homem de alta patente no exército do rei da Síria, um dos reis mais poderosos, encrenqueiros daquele tempo. E sabe o que aconteceu? Ele imaginava que ele seria recebido com a honra da patente a qual ele fazia parte. Mas quando ele encontra aquele menino dizendo: vai mergulhar naquele rio ali, que tudo vai se resolver, ele, apesar de ter andado uma longa jornada em busca da sua cura, crendo que a palavra daquela menina que trabalhava em sua casa era verdadeira, uma pequena chave que travava o coração dele foi feita, aconteceu da parte de Deus. Então, tem muitas coisas que, quando são colocadas diante de nós, de vocês, de mim, vão desencadear algumas travas propositalmente da parte de Deus. Deus tem o hábito de endurecer nosso coração, mas Ele não pega o seu coração e aperta até virar uma pedra. Ele coloca travas no seu caminho, porque Ele conhece os pontos de fraqueza que você tem. Ele conhece os gatilhos emocionais que vão te colocar travado. E Deus quer confrontar a sua trava.
para que ela possa se tornar uma fechadura com uma chave, para que possa abrir. E aí vem um dos servos dele ali, um dos soldados dele, diz assim: mas Senhor, se te pedisse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Se falasse que o Senhor tinha que ir no fim do mundo, dar uma volta ao mundo para conseguir sua cura, você não ia? Qualquer coisa que te pedisse, você aceitaria? Mas tão somente pediu para você se banhar nesse rio 7 vezes. E aí ele vira uma chave e fala: a verdade, vou mergulhar. E uma vez que ele se mergulha naquele rio, ele é curado. Eu não quero falar aqui do orgulho de Naamã sendo quebrado durante os 7 mergulhos. Eu quero falar da questão do quanto que as travas emocionais nos impedem de nos mover em conformidade com a vontade de Deus, e quanto que a gente pode perder com isso. O cara é leproso. A lepra, que é causada por um bacilo que é externo, uma bactéria externa, que entra no corpo da pessoa e emporcalha o corpo. Olha só o que Jesus fala a respeito da lepra. Abre a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 8, só para vocês verem por que a lepra é uma enfermidade diferenciada. Mateus 10, 8. Olha isso. Olha o que ele disse para os seus discípulos no momento em que ele os envia de 2 em 2 para uma missão evangelística. Jesus diz assim: curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, graça dai. Quando ele fala assim, curai enfermos, expulsai demônios, ele coloca numa questão só, numa caixinha só, mas em seguida ele fala, purificai leprosos. Leproso não deveria estar na casinha das enfermidades, das doenças a serem curadas? Deveria, mas Jesus disse que a lepra é algo que vem de dentro, porque ele não estava se referindo somente à lepra que envolvia o corpo e fazia o corpo se deteriorar, ele estava falando de algo emocional que fazia a pessoa apodrecer de dentro para fora, então precisava ser purificado de dentro para fora. Foi o que aconteceu com Naamã. Naamã, diante daquela situação, diante daquele rio, ele olha para o rio e fala, na minha terra tem rios mais bonitos, mais vistosos, não seriam os rios da Síria muito melhores do que os rios aqui de Israel? E a gente faz a mesma coisa, queridos. E alguém chega para nós e diz assim, olha, tem uma palavra de Deus para você. A gente lê a Bíblia, um versículo da Bíblia e menospreza. Sabe qual que é o problema? Que a gente tem dificuldade de valorizar o que temos em casa. Nós temos dificuldade de dar valor para aquilo que está à mão. Nós queremos aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que nos deixa satisfeitos na alma. E isso está impedindo muita gente de alcançar a bênção do Senhor, de viver em lugares de prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade não é só a abastança, a conta do que você precisa. Prosperidade é quando o seu cálice transborda na presença do inimigo. Quando o seu cálice transborda ao ponto de sobejar na vida de outros. Emprestarás a muito e não pedirá emprestado, diz a palavra. Então, andar em prosperidade é ter saúde de sobra para ajudar aqueles que estão enfermos. É ter recursos de sobra para ajudar aqueles que não têm recurso. Isso é prosperidade. Então, muitas vezes estamos deixando de prosperar, estamos deixando de encontrar em Deus uma resposta, porque nós estamos travados na alma, esperando que as coisas aconteçam do jeito que a gente gosta, na hora que a gente quer, e com toda a pompa que nos agrada. E Deus está fazendo de um jeito simples. E Deus está fazendo as coisas de um jeito simples, que está confrontando o nosso coração. E faz tudo diferente. Poxa, eu achei que Deus vinha daqui, Deus está vindo daqui. Eu achei que Deus fazia assim, Deus está fazendo assado. E aí, quando ele levanta daquele lugar curado, ele vai até a casa daquele profeta e tenta entregar para ele algumas coisas que ele trouxe de presente. O profeta, não, longe de mim que eu receba qualquer coisa de você. Sabe por que aquele profeta rejeitou aqueles presentes? Porque a glória é do Pai. A glória é do Pai. Nós precisamos entender que quem merece ser glorificado por tudo aquilo de bom que acontece em nossas vidas é Deus. E nesse posicionamento que o coração está entregue a Deus, nós temos a possibilidade de glorificá-lo, reconhecendo a glória que só a Ele pertence.
Eu peguei um versículo aqui anotei aqui, peraí. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios 7, 5. Diz assim, olha só, isso aqui é um ensinamento que está sendo dito por Paulo para os casais. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que é continência? Quando um soldado chega diante de algum outro militar de patente superior, ele tem que bater continência. E se ele encontrar 10 de patente superior a dele no caminho, ele tem que bater continência 10 vezes ali. O nome disso é continência. Um casal que priva o outro do acesso ao corpo do outro está em incontinência, irreverência à posição do outro. Nós fazemos isso com uma frequência tão grande em nossas vidas, não como casais apenas, como pais e filhos, como pastores e líderes, como líderes e ovelhas e pastores, como patrão e funcionário, a gente faz isso o tempo inteiro. Nós saímos da posição de reverência a quem nós devemos continência, simplesmente porque o nosso coração é rebelde. Pensa da seguinte forma, todas as vezes que um filho sai de casa e vai lá dar um beijo no pai e na mãe, ele está dando continência ao pai, à mãe. Toda vez que o filho pede a bênção ao pai para dormir, ao acordar, ele está prestando continência. Uma esposa que diz onde está indo quando sai, um marido que diz, olha, eu estou indo ali resolver isso e já volto. Presta satisfação uns aos outros, isso é continência. O contrário é incontinência. Então, quando nós quebramos esse requisito da patente, nós entramos em estado amaldiçoado e começamos a funcionar de uma forma amaldiçoada. A Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, irai-vos, mas não deixe a ira, ou melhor, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por que a Bíblia está falando isso? É quase que um mandamento, é quase que uma ordenança. Anda irado, mas não peca, porque a sua ira não é contra carne nem sangue. Lá em Efésios está escrito, no capítulo 10, se eu não me engano, 12. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, mas anda irado. Irado como, pastor? Irado, querido, com aquelas coisas que te roubam vida, aquelas coisas que te afastam de Deus, aquelas coisas que te paralisam, que te entravam pelo caminho. Aprenda a perdoar nesses dias para que a sua ira não se torne em pecado. Pastor, eu liberei perdão, falei, eu perdoo fulano, só não passa perto de mim mais. Perdão tem a ver com a forma de olhar. Quando você perdoa, o seu olhar muda, e aquela pessoa que você falava, lá vai uma pessoa a quem eu não tenho apreço, muda, e você diz assim, lá vai o meu irmão, um homem ou uma mulher de Deus, minha irmã, meu irmão, e muda a forma de olhar para a pessoa. Tem que trabalhar aqui, ó, não na vista, mas na visão, para discernir o que é o perdão. Então, perdoar é mudar a forma de olhar para as pessoas, é mais profundo do que a gente imagina, é de dentro para fora, é a purificação de uma lepra na alma. Sabe por que a gente tem essa lepra e carrega para cima e para baixo? Porque nós valorizamos muito mais os lá de fora do que os de dentro de casa. Estamos sentados aqui hoje, mas tivesse um mega evento aqui na cidade hoje, com um super pregador, a igreja estaria vazia, estava todo mundo lá hoje. Todo mundo eu não digo, mas boa parte estaria lá hoje. Por quê? De casa é o de casa, né? A gente precisa aprender a valorizar os de casa, a ter continência com os filhos, com a esposa, com o marido, a ter reverência uns com os outros, primeiro a nossa casa, primeiro os domésticos da fé, e depois lá fora. Então nós vemos pessoas funcionando muito bem aqui fora, se doa, se oferta, se ajuda, se impulsiona
a contribuir com a vida de muita gente aqui fora. Mas lá dentro de casa, quando chega, não tem estômago mais para a esposa, para os filhos, não tem mais estômago para o marido. Isso é a lepra. É dessa lepra que nós precisamos ser purificados. Foi o que Naamã estava fazendo. Ele estava desvalorizando aquilo que estava aos pés dele. Ele estava diante dele, o Rio Jordão, mas ele dizia: mas isso aqui, esse rio velho aqui, que tem rio melhor lá na minha terra, eu vou ser curado por isso? E aí jogamos uma pá de cal naquilo que é importante, naquilo que é precioso, porque damos mais valor àquilo que é novo. E aí a gente fica buscando novidade de vida lá fora. Precisamos aprender, queridos, valorizar o que Deus já nos deu. Não é a unção que está no outro que é top das galáxias. A melhor unção que tem é que Deus te deu. É a unção que está em você, é o que Deus opera em você. A Bíblia fala que Ele vai fazer as coisas segundo o poder que opera em nós. Então o poder que opera em mim é um, o que opera em você é outro. Você pode até admirar algumas pessoas, mas você precisa ser você mesmo e funcionar com aquilo que Deus tem confiado a você. Já tem talentos depositados em você. Então você agora precisa funcionar com os seus talentos. Ah, mas eu queria liberar assim, pastor, eu queria... Funciona então. Sabe qual que é a maior causa de rebeldia no coração dos filhos de Deus nesses dias? Discordar de pai, discordar de mãe, discordar de patrão, discordar de pastor, discordar de líder, mas não como quem discorda porque tem uma ideia diferente, mas discordar porque acha que sabe fazer melhor. Se faz melhor, faz, não precisa confrontar. Não se faz a obra de Deus gritando. Veja como o profeta fez. Longe de mim receber qualquer um desses presentes. Vou dar de graça o que eu recebi de graça. Eu faço, mas eu não fico proclamando que fiz. O que Deus faz com a gente? Confronta, queridos. Isso é confronto para mim, para vocês. Estou falando específico para um ou outro, não. Isso é para a vida toda, de todo mundo na terra. Pode pregar essa palavra lá fora quando você chegar em casa. Isso é para nós. Estamos travados em um monte de área da vida porque não aguenta ser confrontado. Não aguentamos ouvir que é num rio qualquer que a gente vai ter que mergulhar 7 vezes. Que não vão nos dar a pompa que nós gostaríamos de receber. Meu Deus. Vamos ler mais um versículo. Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante. Jeremias 29, do 11 em diante. A palavra de Deus, lembra de uma coisa, a palavra de Deus é poder de Deus na terra. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse é um texto específico para Israel. O que eu vou tirar desse texto aqui é o ensinamento, para que a gente possa praticar esse ensinamento. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. O problema é que Deus colocou Jesus num formato de um tesouro para as nossas vidas. Depois da ressurreição, quando Cristo sobe aos céus, através do mover do Espírito, nós encontramos Ele como um tesouro, se movendo nesses dias através da palavra dEle. Quando nós lemos a Bíblia e não temos compreensão do que Deus quer dizer, nós estamos deixando passar um tesouro do céu, porque não temos a chave para abrir o baú. É um baú do tesouro a palavra de Deus. E uma vez que nós não conseguimos abrir esse baú do tesouro, é uma trava que nos impede de vivenciar essa palavra na íntegra. Então nós vivemos a palavra de qualquer jeito. Vivemos a palavra a quem? Faltando alguma coisa.
pegamos a literalidade da palavra e vivemos ela de qualquer jeito, sem o poder que opera nessa palavra, porque não há compreensão. Deus não faz nada que não haja compreensão. Quanto tempo Eliseu teve que andar com Elias para receber a capa de Elias? Fica aqui, Eliseu, que eu vou até... Não, longe de mim afastar do Senhor. Não, fica aqui que eu vou ali em tal... Não, longe de mim afastar do Senhor. Então, quando chegou a hora daquele homem subir e deixar a capa, Eliseu estava presente. E ele pôde falar: carros, cavalos de fogo, Senhor. E a capa caiu em suas mãos. A autoridade foi transferida. Então, se você almeja aquilo que Deus tem para a sua vida, que é, eu tenho certeza que é em lugares altos, naquilo que você funciona bem, você precisa aprender a ser presente nesses lugares onde Deus tem te colocado. Há uma busca muito grande nos nossos dias por posição. E não estou falando só de igreja, não, estou falando na vida. A gente quer uma posição onde possamos ser reconhecidos, onde possamos agir e ter evidência, ficar em evidência. Ficar em evidência igual eu estou aqui, tá, gente? Todo mundo olhando para mim, eu estou aqui em cima, isso é evidência. É evidente que eu estou aqui em cima. Está todo mundo vendo. Mas tem outras formas de evidência na vida. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande aluno, um grande estudioso, um grande professor, um grande monte de coisa, um grande pastor, um grande levita da parte de Deus, e ficar em evidência na sua vida. Mas aquilo que não te dá evidência parece que não tem recompensa, mas tem. O problema é que nós estamos esperando a recompensa do lugar errado, estamos esperando a recompensa da terra, e quem nos dá a recompensa é Deus. Ela vem do céu na forma de galardão. Então para de viver a vida como se o mundo devesse algo para você, como se alguém te devesse alguma coisa, como se alguém tivesse que fazer algo para você, porque se não fizer, você não está recebendo merecimento. É Deus que paga, e Ele não fica devendo nada a ninguém. Essa conta foi paga na cruz por alto preço. Então Deus comprou você por alto preço para que você possa fazer grandes coisas. Não adianta você viver todos os dias da sua vida como se você fosse o Senhor e Rei da sua própria vida. Há um Deus que é Senhor e Rei sobre a sua vida. A gente perde o cuidado com a vida quando nós perdemos de vista o propósito de Deus para nossas vidas. E a gente começa a viver meio que, vamos deixar a vida me levar, vou vivendo do jeito que dá, e daqui a pouco vai dar tudo certo, e cruzamos os braços dizendo assim: Deus está no controle. Deus não está no controle não, queridos. Se Ele estivesse no controle, olha só o que o pastor está falando para vocês. Se Deus estivesse no controle, você não teria poder de decisão. Quando Adão e Eva estavam no jardim, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma chave que tirava eles do jardim. Eles tinham a chave da porta para sair. Vocês têm a chave da porta para sair. Então Deus não está no controle, não. Tem muita coisa que está esperando a sua decisão, o seu posicionamento, está esperando você dar um passo em retidão na direção da vontade do Pai. Está esperando você se alinhar e você se posicionar. Está esperando você se colocar na brecha para funcionar da forma de Deus. Então tem porta para abrir para dentro. Você precisa entrar em alguns lugares e permanecer. Por opção. Igual hoje, está chovendo, mas vocês estão aqui. É uma escolha. Muitos falaram assim em casa hoje. Muitos podem ter ficado em casa e disseram assim antes de vir: hoje eu não vou, está chovendo, está bom para ficar deitado. É uma escolha. Mas Deus não está no controle? Se Deus estivesse no controle, estavam todos aqui agora. Isso não tira a soberania de Deus. Deus é soberano, mas não é um controlador, não é um ditador sobre a sua vida. Ele te ama, mas te dá liberdade para funcionar, de conformidade com aquilo que você sente que é o melhor para você. O problema é que você sente errado. E aí, quando Ele quer funcionar a sua vida, botar a sua vida em alinhamento, ajeitar a sua vida, derramar bênção sobre a sua cabeça, você está cheio de decisões erradas. Por quê? Por que decide tão errado? Por que toma tantas decisões erradas? Por que pensa tão errado? Porque faz as perguntas erradas para a vida. Camarada, ontem nosso pastor Edio sofreu um acidente de moto com a pastora Nete, machucou a mão.
Ele poderia ter feito a seguinte pergunta. Ontem ele me impressionou ainda mais como pastor. Ele podia perguntar assim: como é que você faz uma burrada dessa, cara? Você é maluco? É a pergunta errada. Ele pergunta assim: o que Deus quer comigo com essa parada? Ele pergunta diferente. A atitude dele é diferente, o posicionamento deles é diferente. Porque sabe fazer a pergunta certa para a situação. Qualquer um se frustraria, se incomodaria, ia tirar satisfação com a circunstância. Mas não se tira satisfação com a circunstância. Você tira satisfação com o propósito. Qual o propósito disso? O que Deus quer me falar? Como é que Deus vai se mover nesses dias na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo desse modo? O que Deus quer comigo? O problema não está no mundo aí fora. O problema está dentro de nós. A lepra precisa ser purificada em nós. O leproso não pode olhar para alguém e falar assim: lá vai um leproso. Não, querido, aqui vai um leproso. Essa lepra está dentro de nós. E nós precisamos reconhecer essa lepra para poder fazer as perguntas certas para o Espírito. Espírito Santo, por que eu ainda travo nessas áreas? A lepra vai te travar. A lepra vai te parar em alguns lugares. A lepra vai te impedir de funcionar da forma que Deus quer. Vai te impedir de alcançar algumas bênçãos. E aí você vai pedir o quê? Purifica-me, Senhor, dessa lepra. Porque eu sei agora o propósito que o Senhor tem para mim. Ah, mas toda vez que me manda falar em público, pastor, eu tenho que subir lá para pegar o microfone, eu passo mal. Da onde vem essa trava? Quem foi que disse que você não podia? Quem mandou você calar a boca quando era criança? Quando foi que seu pai disse que você aqui não tem voz, que você é menino? Então você tem que voltar em alguns lugares para reconhecer aonde foi que a trava foi colocada em você. E aí você volta nesse lugar de trava, fica irado com a situação, e essa ira te arranca desse lugar de conformidade. Você fica inconformado e sobe igual um leão aqui em cima para pregar. Foi isso que aconteceu comigo um belo dia. Eu tinha trauma de falar em público. Há uns 11 anos atrás. Tinha trauma, eu passava mal. Eu ia pregar, a pregação durava 30, 40 segundos, era o tempo de eu ler um versículo. E eu descia passando mal para vomitar. Aí um belo dia a chave virou no meu coração, eu subi irado. Irado não com pessoas, não com quem colocou a trava em mim. Eu estava irado com aquela situação. Eu sou um homem de Deus, eu tenho um chamado para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso falar como o leão da tribo de Judá falaria. Eu preciso levar as boas novas. Eu preciso falar com autoridade. Eu preciso falar com sabedoria. Eu não posso perder a capacidade de discernir quando eu estou aqui em cima, por causa das circunstâncias. E aí isso causou uma ira. E toda vez que eu subo aqui, eu já começo a me irar embaixo. Não com pessoas. É uma ira que não me permite pecar. É uma ira de propósito. Então tem muita coisa para você se irar. Está na hora de chegar em casa e se irar com a situação que você tem vivido no seu trabalho, que você diz todo mês assim: aqui, pastor, o dinheiro entra para uma mão e sai para outra, meu bolso parece que anda furado. Você precisa se irar com tudo isso, querido. Não é que o seu patrão está te pagando pouco, não é o salário mínimo que está pouco, ou o salário máximo que está pouco, não é que você ganha muito, você ganha pouco, o problema está em você. Precisa mudar alguma coisa aí dentro, você precisa se irar com essa situação e parar de ver: mas está bom, né? Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle. Deus não está no controle disso aí, não. Deus te libertou, Ele te deu liberdade para funcionar nessas coisas aí. Deus está no controle dos princípios espirituais quando eles são aplicados. Já vamos finalizar, deixa eu explicar só essa parte para vocês. Um princípio espiritual, quando ele é aplicado na nossa vida, ele tem que funcionar. Deus disse assim para Adão: dominai sobre os animais da terra, sujeitai a terra. Então as coisas na terra têm que funcionar em nosso favor. Isso é o natural de Deus, que Ele submeteu a criação ao homem, à humanidade. Sabendo disso, você usa esse princípio em seu favor. Toda vez que você quebra um princípio, o princípio quebra você. Então para de quebrar princípio da vontade da palavra de Deus. Para de quebrar os princípios do céu. Para de ver princípio da terra porque você acha legal. Ah, mas eu acho mais legal assim, pastor. Eu acho mais legal assado, eu faço assim, eu faço assado. Para de funcionar desse jeito. Está quebrando princípio todo dia, está querendo acertar. Funcionar dentro dos princípios da vontade, da palavra de Deus, vai te permitir acessar aquilo que Deus tem como um tesouro para a sua vida. O Filho de Deus, Jesus Cristo.
Ele será achado de vós, diz o Senhor. E quando você encontra Jesus em alguma área da sua vida, é tremendo. Você um belo dia chega em casa e aquela esposa que você não suportava nem olhar para a cara dela mais, você vê Jesus na vida dela e fala assim: é a minha amada, a minha prometida de Deus. E sua casa deixa de ser apenas uma casa e passa a se tornar um lar. E seus filhos, como renovo, como rebento novo, florescerão na sua casa. Mas tudo depende da perspectiva. A gente precisa trazer ressignificação para as coisas. Ressignificar, sabe o que é? É trazer um novo significado para aquilo que já significava algo para nós. Tem gente que, se olhar para uma certa circunstância, fala que me lembra de um trauma. Eu não gosto nem de ver situação assim. Eu não dou conta, eu já estou passando mal com isso aqui. Aí você ressignifica. Você traz um novo significado para aquela situação. Você olha para uma pessoa que você não suportava e você traz um novo significado para aquela vida. Sabe como é que você faz para amar pessoas que você não suporta? Você fala assim: Jesus ama, e eu também. Pode virar para o seu irmão aí agora do lado e falar assim: Jesus te ama, e eu também. Se Jesus te ama, querido, eu também amo vocês. Se Jesus os ama, eu também os amo. E eu tenho muita certeza que Ele ama vocês. E Ele foi para aquela cruz por amor. Foi por amor. Aquela coroa de espinho, aqueles pregos nas mãos, foi por amor. Não foi por outra coisa. E se eu amo, eu perdoo. E se eu perdoo, eu mudo a forma de olhar. Meu olhar agora não é mais olhar de crítica, mas é um olhar de contemplação. Agora sim, caíram-se as escamas dos meus olhos e eu posso ver. Sabe por quê? Quando as escamas espirituais estão colocadas nos nossos olhos, nós olhamos para as pessoas e só vemos defeito. Mas quando as escamas espirituais caem, a sua luta contra carne e sangue está vencida. E você agora vê uma vida, você vê uma alma que Deus ama, que Jesus ama e merece o seu amor. Então o Evangelho não é tão complicado assim como a gente pensa. Tudo se resume ao amor de Deus e ao nosso amor ao próximo. Quem ama perdoa, quem perdoa muda a forma de olhar. Traz ressignificado para aquilo que já tinha um significado errado. Tem muita coisa na vida da gente que está dando um significado errado. Tem muito jovem hoje que fala que não vai casar porque o casamento dos pais deram um mau testemunho para os filhos. E os filhos olham para o casamento dos pais e falam assim: Deus que me livre de casar. Meu pai e minha mãe parecem dois bichos, faz 2 galos de briga lá dentro de casa. Mas agora está na hora de ressignificar. De entender que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do mal. São eles que colocam as escamas que nos fazem ver o mundo de uma forma diferente. Diferente da forma como Deus vê. Precisamos olhar para o mundo e para as pessoas com os olhos de Deus. E olhar com os olhos de Deus vai requerer muita capacidade de amar.